Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. Muito bom dia, amigos da Rádio TV Liberal, do programa Olho Vivo. Na manhã de hoje, nosso entrevistado é Edmilson Zortea, presidente da SIC Serra. Zortea, é um prazer em recebê-lo, bom dia. Bom dia, Claucir, bom dia, amigos da Liberal. Também é uma satisfação poder estar aqui e bater um papo contigo nessa manhã de quarta-feira. Zortea, o que é a SIC? Para as pessoas entenderem, a SIC seria a Associação das Associações, é mais ou menos isso? Sim, é isso. Na verdade, salvo algumas poucas exceções, todos os municípios possuem uma associação comercial e industrial, né? Alguns chamam de SIC, outros chamam de SICs, outros chamam de ACISCO, como é o caso de Serafina. Uhum. A SIC de Encantado. Encantado, lá em Casca também é ACIC, né? Enfim, é Associação Comercial, Industrial, Sim. dos Serviços, etc. E a SIC Serra, não é à toa que é no plural, ela é uma entidade mãe de 17 associações comerciais municipais, né, da Serra Gaúcha, iniciando ali pelos maiores, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Garibaldi, Carlos Barbosa, Farroupilha, Flores da Cunha, São Marcos e Guaporé e região, Serafina Correia, Casca, Paraí, Nova Prata, Veranópolis e assim por diante. Então ela é uma entidade mãe que congrega todas essas associações comerciais e em nome delas atua para as demandas, principalmente no aspecto de infraestrutura, que são de interesse regional ou macro-regional. Porque nós possuímos dentro da SIC Serra alguns municípios, como é o caso de Guaporé, que não são bem serra, nem... Então está entre Serra e Vale do Taquari, entre Serra e Planalto e assim por diante, né? Aqui a parte de cima da 324, aqui nós temos Paraí, Nova Prata, Nova Araçá, Nova Bassano também, que não tem uma característica de serra, mas que estão englobados, então é macro-regional. E a finalidade é encaminhar e viabilizar demandas de interesse de toda essa macro-região, o que, né, Claucir, por si já deixa claro o tamanho do desafio que representa conduzir uma entidade dessa grandeza. A SIC nasceu em Guaporé e depois de muito tempo retorna com a presidência de Guaporé, né? Exatamente, ela nasceu fruto de um movimento regional. Na época, ela surgiu, talvez o grande desafio dela foi a 448, que foi a rodovia do Parque, que era um interesse de todos que ela surgisse e tal, e sentiu-se a necessidade de ter uma representatividade regional que pudesse levar adiante essa demanda. Então, aí foram diversas pessoas e lideranças aqui da região que trabalharam no sentido de consolidar a constituição da SIC Serra, né? O primeiro presidente da SIC Serra foi o senhor Ademar Petri, que conduziu. E na época o presidente da SIC aqui de Guaporé, nesse processo todo, e inclusive que sediou a reunião de fundação da SIC Serra, era o nosso ex-prefeito, empresário Valdir Fabris, né, que estava conduzindo, mas também teve a participação de muitas pessoas daqui, dentre eles inclusive o empresário Luciano Lisotti, que estava presente. Papai Noel, como é conhecido. Papai Noel, ele também fazia parte. Nós tivemos também a participação do Morello ali de Nova Prata, e assim por diante, né? O Silvestrin lá de Farroupilha, e o seu Carlos Mesomo aqui de Casca, o seu Sérgio Massolini de Serafina também que fez parte, enfim, uma série de empresários. Eu não gosto muito de citar nomes porque a gente esquece, né? Mas foram pessoas que deixaram uma marca importante na Constituição e ainda continuam atuando conosco. Claucir, hoje, depois de 16 anos de fundação, graças a Deus, eles estão ali ou no Conselho Consultivo ou participando efetivamente em reuniões que a gente faz regionais, quando a gente faz essas reuniões presenciais. Também gostaria de aproveitar para dizer, já que você está me dando essa oportunidade de fazer uma definição do que é a SIC, dizer que a SIC não tem sede física. A SIC ela é uma entidade... Ela é itinerante. Então, nesse momento em que eu estou à frente, a sede, a secretaria, a parte administrativa da SIC Serra, ela é realizada pela Secretaria da SIC Guaporé.
Foi para Garibaldi, você é Garibaldi. Exatamente. Vai ser Serafine. E antes da minha presidência, ela era feita lá em Farroupilha, na sede do então presidente Daniel Bump, e assim por diante. Então a gente tem um custo muito baixo, né? Esse é o objetivo, mas a gente promove reuniões que são itinerantes também e de serviço, umas virtuais, outras presenciais, mas a gente leva a atividade da SIC dessa forma. Ela é muito mais uma entidade de representatividade e de atuação institucional. Numa prefeitura, num time de futebol, um presidente de associação comunitária, qualquer associação que seja, no caso da SIC, todo mundo tem uma linha de trabalho, uma causa a ser seguida. Qual é o perfil, qual é a linha, qual é a bandeira que será defendida na gestão da SIC Serra pelo Edmilson Zortea? Claucir, na verdade, a gente vem saindo de um período em que o nosso presidente que me antecedeu, Daniel Bump, ele passou por umas situações extremamente delicadas, né? Ele passou por todo aquele período das catástrofes, né? E nesse momento era difícil definir o que seria uma meta, era difícil definir até uma estratégia de atuação, porque a gente tinha demandas que se sucediam e que se atropelavam. Alguns projetos foram abortados em virtude das cheias. Né? Toda a parte estratégica da SIC Serra ficou um pouco de lado e não tinha como ser diferente. Eu acho que o presidente foi bem assertivo nisso. E ele buscou suprir aquelas necessidades que eram as básicas do momento, né? Ajudar aí toda a parte de logística, de estrada, de ponte, de comida, de agasalho, de infraestrutura, de energia, de água, e etc, etc. Então, hoje, a gente está com, vamos dizer assim, um sinal de normalidade nas coisas, né? A gente consegue vislumbrar melhorias, consegue vislumbrar as estradas voltando, as pontes voltando, enfim. Então, hoje a gente tem a primeira linha de atuação que eu entendo e penso que devo atuar é na unidade da entidade. Eu acho que o fato dela ser tão gigante e abranger 17 instituições, 17 cidades, impõe um desafio que é o da unidade, da gente se manter mesmo tão grande, unido, forte, participativos e tendo representatividade. Então, é um cuidado que eu tive quando fui prospectado para assumir a presidência, de poder ter dentro da diretoria uma boa representatividade geográfica dentro da diretoria. E eu acho que isso a gente foi muito feliz, juntamente com os demais integrantes da diretoria. A gente conseguiu ter representatividade quase que de toda a área geográfica abrangida pela SIC Serra, e por isso já nos impõe uma obrigação de ouvir a todas as partes, né? Então, esse é o primeiro grande desafio, é construir uma unidade, manter uma união do grupo, aproximar eventualmente regiões que não estão, micro-regiões dentro da SIC Serra que não estão tão próximas, melhorar aquelas que já estão próximas. Então esse é um grande desafio e eu espero que eu consiga levar isso adiante, porque se a gente estiver unido e todo mundo é consciente da importância da participação, da atuação, a gente aí consegue fazer realmente um bom trabalho. Além disso, Claucir, a gente tem outras demandas que são demandas que nós não podemos deixar de lado. Nós temos o porto novo porto do Meridional, Arroio do Sal, que está sendo programado lá para Arroio do Sal, que atende às demandas da Serra, né? Com certeza. E ele já está em fase de licenciamento ambiental, o que significa que ele deixou de ser um projeto, ele já está se tornando uma realidade, né? E diga-se de passagem, ele é financiado pela iniciativa privada, né? Exatamente. Essa é uma importante colocação tua. Na verdade, muitos dizem, mas como é que vocês vão conseguir recursos para fazer um porto e tal? Na verdade, o recurso não vai ser público, vai ser num sistema de concessão, e o investimento, segundo o projeto inicial, nada impede que no meio do caminho isso se mude, mas o projeto inicial prevê totalmente investimentos da iniciativa privada. E é importante que se diga que esse porto não está surgindo, Claucir, para concorrer com o Porto de Rio Grande. Não, é para atender as nossas necessidades. Não é esse o objetivo. Nós temos um exemplo aqui do lado, que é Santa Catarina, que já tem 6 ou 7 portos, né? E, inclusive, manifestação deles é que eles são favoráveis a que nós tenhamos também um novo porto aqui no Arroio do Sal. E tem um porto de Santa Catarina que atende a demanda da Serra. Sim, tem. Por Santa Catarina e não pelo Rio Grande, pela questão logística. Logística, exatamente. Então, assim, na verdade, eles não veem em nós uma concorrência, mas sim
o sentido de livre comércio, de livre mercado, quer dizer, ninguém fica refém de ninguém. Então, a gente entende que o Porto de Rio Grande é fundamental para o Rio Grande do Sul, mas nós entendemos que, por outro lado, nós temos que ter uma alternativa melhor, principalmente para a questão da cabotagem, né? Que é um dos objetivos do porto aqui de Arroio do Sal, em que as grandes cargas chegariam até ali, dali o container é descido do navio e o container é fracionado, então para um transporte terrestre até o destino, ou então mesmo em navios menores para outros destinos. Então eu acho que vai ser, do ponto de vista da logística, algo muito importante e também vai contribuir para a economia da região. E nós temos não só a serra atendida por esse porto, Claucir, mas também vai acabar atendendo até o Vale do Taquari, que hoje precisa mandar lá para baixo, ele vai atravessar aqui pela Rota do Sol e vai para lá. Bom, esse é um ponto. Outro ponto extremamente importante é o novo aeroporto da Serra Gaúcha, que fica ali na Rota do Sol. E juntamente com o aeroporto, para desafogar também, hoje nós só temos, Claucir, como alternativa de voos internacionais, nós só temos Porto Alegre. Então, assim, Porto Alegre nos deixou na mão. Tu tem que ter um plano. Quem tem, como é que diz os nossos antepassados, quem tem um não tem nada, quem tem dois tem um. Tem um, exatamente. Então, quando deu essa cheia, ficamos sem aeroporto. Então, nós entendemos que um segundo aeroporto, que seria o aeroporto da Serra, que também já é uma realidade, vai atender uma demanda muito grande e outra vai propiciar. Junto com o aeroporto vem outras obras, como por exemplo a duplicação da Rota do Sol. Produtos periféricos, né? Isso, já tem previsão de duplicar a Rota do Sol, então num primeiro momento iria de Caxias até o novo aeroporto, num segundo momento do novo aeroporto mais um trecho em direção ao litoral, de formas que a gente chegaria no litoral com uma duplicação. O que isso representa de economia e de fluidez de trânsito, de segurança, de salvar vidas para a nossa região? É incalculável, né, Claucino? Então, são obras importantes. Bom, além disso, a gente tem outras demandas também, como, por exemplo, assim, o bloco 3 da concessão de rodovias da Serra Gaúcha já está em andamento com a concessionária da Serra Gaúcha, CSG, né? Já está, e quem gira e roda pelas rodovias da Serra, como eu tenho feito nos últimos tempos, melhorou? Percebe nitidamente que as estradas não têm buraco, estão demarcadas, sinalizadas, guarda-reio em dia, totalmente com roçadas na lateral, assim, uma condição de segurança que nós nunca tínhamos visto antes. Então já existe sinal de melhoria. Bom, e as obras de transformação, como por exemplo a duplicação de Bento Gonçalves até Farroupilha, ali vai precisa, iniciar. Né? Ontem eu passei casualmente voltando de Caxias do Sul, já existia a equipe da CSG em diversos pontos fazendo sondagem do solo, já prevendo aí o tipo do solo, porque eu tenho a impressão que eles deverão iniciar. Inclusive amanhã nós temos, Claucir, uma reunião lá com o secretário das concessões do Capelup, lá em Porto Alegre, onde nós vamos tratar de duas questões que está envolvendo o Bloco 3. A primeira é um pedido da CSG de um retardamento no prazo de início das obras, em vista de toda a tragédia que aconteceu depois da concessão, e a gente até compreende que seja algo razoável o que eles estão pedindo. A questão é discutir a dose da prorrogação, né? E outra coisa também que a gente vai negociar que isso seja o menor possível e que as obras iniciem dentro com a maior brevidade possível. Mas a gente está convivendo com uma concessionária muito aberta, que dialoga, que recebe as lideranças da região, que se preocupa, né? Tanto e se tem preocupa... demonstrado que tem estrutura, né? Que tem estrutura, exatamente. Ontem, no retorno que eu fiz de Caxias, olha, muito por baixo assim, tinha umas 200 pessoas da CSG trabalhando no entorno da rodovia só naquele trecho, né? Porque se a gente for pegar os demais trechos, certamente também tem. Então isso está propiciando que se negocie, inclusive como é o caso do Free Flow, que nem estava incluído na concessão, mas conversando e dialogando com eles, eles entenderam que poderiam fazer uma experiência, fizeram a experiência, deu certo e está funcionando. Então, tomara que a gente consiga amanhã ter um bom deslinde desse assunto, né? Então amanhã vamos interagir em favor do Bloco 3. Bom, outra demanda, Bloco 2. Exatamente, eu ia perguntando do Bloco 2. Porque o senhor falou a priori que a SIX nasceu em virtude de uma demanda para pressionar pela rodovia do Parque.
Agora estão trabalhando no bloco 3. O bloco 2 também, inclusive o governo, por pressão de vocês e dos prefeitos e da comunidade, está rediscutindo algumas coisas. O senhor tem alguma novidade clara sobre isso? O que nós temos de hoje, Claucir, lendo reportagem da imprensa da capital, que o governo finalmente se posicionou sobre todas as reivindicações que foram feitas, que até o final de maio eles vão dar uma devolutiva sobre tudo que a gente reivindicou. E a última reunião... 3 de junho, mais ou menos, né? Eles falam na reportagem dentro do mês de maio. Uhum. Então, vamos ver. Mas entre final de maio e 3 de junho tem pouca diferença. Pouca diferença, exatamente. A última ação que a gente fez em relação ao Bloco 2 foi uma reunião presencial lá no Palácio Piratini, com todos os prefeitos, quer dizer, todos os que foram, né? Porque convidados todos foram, com lideranças da região, com ativistas que são contrários à concessão. Enfim, foi lá no Palácio Piratini, nós tínhamos lá o secretário Capelupi, o secretário Costela e outros secretários, e também o governador Eduardo Leite, onde então foi debatido sobre esse projeto, sobre qual é o objetivo e tal, e ali todos puderam se manifestar. E o nosso grupo de trabalho do Vale do Taquari, que eu integro, então, reforçou seu posicionamento, no sentido de que não é contrário à concessão, mas entende que deve e pode ser melhorado o valor, deve e pode ser aportado um valor maior por parte do governo do estado do que o 1,3 bilhão que está sendo falado, deve e pode se fazer uma recontagem do VDM, que é o veículo dia médio, porque nós entendemos que aquele volume que está no projeto está muito aquém do real, e se o volume de veículos é maior, por óbvio que se dilui o custo da concessão num tempo menor e num valor menor. Então a gente entende e pretende com isso baixar o valor. Se o governo aportar mais valor, também é no sentido de baixar mais o valor do pedágio. Então a gente apresentou uma série de questionamentos e agora estamos aguardando, ansiosos, né, Claucir? Apresentamos também uma proposta de 14 centavos o quilômetro. O governo trabalha em torno de 23, né? A proposta inicial é 23, mas a gente apresentou um valor que para nós entendíamos como razoável, que seria 14 centavos o quilômetro. Vamos aguardar para ver se isso vai chegar até nós. Bom, além disso, a gente tem também a continuidade da rodovia do Parque até Portão, que também é uma importância. Então, assim, talvez eu vou esquecer... Hoje vai até Novo Hamburgo? Hoje vai até Esteio. Acho que até Esteio. Isso. Também nós temos a questão da reforma tributária, Claucir, que a gente poderia ter uma conversa longa, que está, embora alguns ainda não acreditem, mas ela já está sendo regulamentada, já está sendo implementada, e nós, profissionais da contabilidade, já estamos fazendo cursos de atualização, buscando informações, porque isso até 2032 já vai estar totalmente integrado no sistema tributário do país. Quais são as principais mudanças da reforma tributária que os contadores estão se especializando para repassar às empresas? Bom, a gente... Isso mereceria um debate só sobre esse tema, mas via de regra a gente vai falar o seguinte: vai ser instituído o IBS e o ICE, o IVA, o IVA e o IBS. Então, o Imposto do Valor Adicionado, que vai substituir o ICMS, o PIS, o COFINS, e a contribuição social, o PIS e o COFINS, isso. E o IVS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que esse vai substituir, então, o ISS, né, que é dos municípios. Então, nós vamos mudar a sistemática de cálculo, né, desses impostos. Ele, na verdade, na medida em que o contribuinte fizer, por exemplo, se você for no supermercado e fazer uma compra com um cartão de crédito com pagamento à vista, quando você for pagar, Claucir, lá no caixinha, na maquininha, o valor do ICMS não vai ficar para o comerciante, que depois vai pagar uma guia para o Estado. O valor do ICMS já vai ali pela maquininha para o Estado e fica com o comerciante somente o valor da mercadoria. Então, não existe mais... Quanto automático ali. Já é automático. Então, ele já é fracionado ali e já vai. Quando você for pagar uma duplicata também, que já tem ali o valor do imposto destacado, você também já vai... O valor do imposto já vai direto para o governo. O que a empresa vai ter que pagar é sobre as vendas a prazo. O governo que garantiu dele, né?
Quer garantir o dele. E vai, na verdade, evitar, em alguns casos, até a inadimplência das empresas, no sentido que ela cobra, porque quem paga o imposto é sempre o cliente, tem o cliente que paga. No valor da nota fiscal já tem. Claro, né? que em muitos casos aconteceu isso em empresas grandes. Não deposita FGTS, não deposita nada, mas recebeu aquilo. Recebeu. Então, e quem paga é sempre quem compra. Exatamente. Né? Então, em vez de pagar para o teu fornecedor e ele depois repassar uma guia, já vai direto. Essa é uma das mudanças, mas tem outras tantas. E vamos marcar um horário para falar sobre isso. Eu acho que caberia sim, e te confesso que também nem todas as alterações eu ainda estou totalmente habilitado a falar, porque nós ainda não temos, por exemplo, a alíquota. Nós não sabemos a alíquota dos impostos. A gente sabe que vai ser aproximadamente tanto, né? Mas vai depender da atividade e tal. E eu acredito que de hoje até 2032, muita coisa vai acontecer. Há ainda, por exemplo, semana passada eu tive numa palestra com o ministro do Tribunal de Contas, o Nardes, né? Augusto Nardes, onde ele disse que ele não acredita que vai entrar em vigor. Ele falou. E é uma autoridade que a gente precisa respeitar, né? Então, assim, existe quem não acredita. Eu entendo que já está acontecendo. Tá uma coisa, um assunto muito... Mas vai provocar uma mudança muito grande no sistema tributário brasileiro e na vida das empresas, né? Então, nós contadores temos o dever de nos manter atualizados para facilitar essa conexão entre a mudança da lei e a vida do dia a dia, o cotidiano das empresas. Existe uma reunião já marcada para a primeira reunião conduzida pelo senhor como presidente da SIX? Não poderia ser em Guaporé, na mostra? Na verdade, Claucir, a gente já fez uma primeira reunião virtual, e depois a segunda reunião que nós consideramos reunião foi a minha posse, aqui em Guaporé, né, ali na Osteria Escalco. E nós estamos planejando... na íntegra? Isso, exatamente. Você estava lá e eu agradeço desejar o prestígio de sempre, né? Agora a gente está planejando uma reunião virtual para os próximos dias, e a próxima reunião presencial já há um compromisso meu com o presidente da SIC de São Marcos, Dorival Peroso, né? Que já vinha reivindicando há tempos que a gente fizesse lá. Então, eu alinhei ontem, eu estive no reunião almoço da SIC de Caxias do Sul ontem, onde teve o presidente Rodrigo Souza Costa, lá da Federação, falando, né? E eu fui lá juntamente com o presidente da SIC aqui, o OMI, e lá já alinhei então com o presidente que possivelmente ou estará ele lá na nossa reunião, ou estará o César Anderli, que é o vice-presidente da Serra Gaúcha da Federação, falando um pouquinho sobre os objetivos da Federação. Já temos o tema da reunião, né? A princípio é isso. Depois nós combinamos que nós faremos um calendário, né? E, bom, agosto a gente pode pensar alguma coisa assim, durante o evento da Mostra Guaporé. Já pensei nisso, te confesso, né? Mas como não depende de mim, depende de todos, né? Então a gente vai, talvez na reunião, apresentar essa proposição. Eu acho que se você convidar as mulheres dos presidentes, eles vêm, tranquilo. É uma feira, a maioria para mulher, né? Sim, exatamente. E deixa eu te dizer, assim, para teu conhecimento, que na verdade agora a maioria são os maridos das presidentes, porque nós temos muitas presidentes das associações comerciais que são mulheres. Que bom, né, Cláudio? Que bom. E dentro da SIC Serra, na diretoria que a gente compôs aí também, nós temos uma grande representatividade feminina, e eu já estou trabalhando, tá? Eu fiz isso dentro da SIC, dentro da Mostra Guaporé, para que, quem sabe, não seja um sucessor do Edmilson na SIC Serra, mas seja uma sucessora. Tomara que eu tenha êxito nisso, também de oferecer essa oportunidade aí, né? Bom trabalho, Edmilson, sucesso. Sabe que a Liberal está sempre à sua disposição. Claucir, eu agradeço o espaço. Eu quero também transmitir para a comunidade guaporense regional que, na verdade, o trabalho que eu faço na SIC Serra é um trabalho absolutamente voluntário. Tá? Eu acho que é importante que se diga isso. Muita gente me diz, mas Edmilson, mas o que tu ganha viajando? Tu vai a Porto Alegre, tu vai... Ganha óbvio, experiência, ganha... É óbvio que colegas. A SIC Serra reembolsa o meu combustível, não poderia ser diferente, né? Afinal de contas, eu também tenho a minha limitação orçamentária, e não é justo que alguém fique gastando para defender o interesse coletivo de uma região, né? Então, eu tenho essa despesa, mas eu tenho o meu tempo
totalmente doado em favor disso. E eu entendo que é um ciclo, assim como eu tive o meu ciclo na SIC Guaporé, na Mostra Guaporé e no Hospital de Guaporé, em outras entidades, é um ciclo, é uma caminhada voluntária, faz parte da minha personalidade, do meu caráter. Então, eu entendo que, na verdade, as soluções para o nosso país, elas vão acontecer em pequenas ações, como essas que eu estou tentando fazer, tentar mudar a realidade, transformar a realidade através do voluntariado, porque se nós esperarmos pela força política, seja por desconhecimento, incompetência, má vontade ou incapacidade, não vai acontecer. Às vezes até incapacidade orçamentária, enfim, não vai acontecer. Então nós temos que estar não na frente da força política, mas do lado, né, caminhando junto, sendo uma alternativa, oferecendo informações, como a gente tem feito com o grupo de trabalho da concessão, oferecendo informações, levando a realidade regional para que a gente consiga que as políticas públicas atendam melhor as nossas demandas. Então é um trabalho que eu faço voluntário e vou me esforçar ao máximo para bem representar Guaporé na condição da SIC Serra, porque é uma oportunidade, a primeira oportunidade que um guaporense está tendo, né? E tenho certeza que com o apoio de toda a minha diretoria, que é um baita time que a gente montou, né, nós vamos fazer um trabalho a contento. E me coloco à disposição, desde já, Claucir, de toda a comunidade de Guaporé e regional, qualquer demanda que precisarem, que for de infraestrutura ou alguma outra demanda que vocês entendam que seja de interesse e que necessite de um apoio de uma entidade regional, e nós temos acima da SIC Serra também a Federação, que está sempre disponível. Eu me coloco à disposição para ser esse condutor dessa demanda e fazer todo o possível para que a gente resolva e sane essas demandas que surgirem. E muito obrigado pelo espaço mais uma vez. Eu que agradeço. Falamos aqui com o presidente da SIC Serra, Edmilson Zortea, na programação da Rádio TV Liberal e do programa Olho Vivo. Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações.